Entre os materiais que estão no seu kit, na sua pasta, tem esse livro, O Mistério da Oliveira. Acredito que a maioria de vocês já o possuem, já o leram, mas quem não leu, leia. E quem está levando um que já tem outro em casa, dê de presente esse que está levando aqui, né? E incentive a pessoa a ler. Esse livro aqui ele foi para nós muito didático, muito pedagógico, para entender a dinâmica da relação entre a igreja e os judeus messiânicos. É fundamental. Ele foi produzido a partir da ministração do diácono Johannes Fittenbauer, da Áustria. Que fez aqui no Brasil. E esse material não tem a produção original no Brasil, e algumas pessoas, alguns americanos, que pediram para nós o original, para eles publicarem lá, né? Mas dessa vez, o original não é inglês, o original é português, né? Glória a Deus, né? É uma contribuição que nós estamos dando para esse movimento mesmo, né? E tem sido muito importante. E já está sendo traduzido também em alemão, bem? Do original em português. Coisa maravilhosa, né? Então, gente, é algo que está sendo valorizado para fora do país, pessoas que não tiveram não pegou esse folheto TJ2 do Concílio, segundo Concílio de Jerusalém. Quem não pegou, levanta a mão. Todos pegaram? Vavá não pegou? Carlos... cabíveis. Como o nosso irmão Pedro falou, isso aqui é muito importante. Isso é um projeto internacional. Nós estamos levantando intercessores do mundo para um dia irmos a Jerusalém e consertar esse erro histórico, né? Nós vamos devolver o Jesus judeu para os judeus e não exigir que os judeus se tornem católicos, evangélicos, etc. Eles podem ser judeus e aceitar Jesus, Yeshua, como seu Senhor e Salvador, né? E esse é um projeto que nós representamos no Brasil e nós estamos criando um comitê nacional, não é? Do qual o irmão Pedro fará parte e outros também. E é importante que você, no final, aqui, escreva para nós para fazer o cadastro. Então, nós vamos orar, nós temos a lista de oração. Todo mês, o Concílio Internacional... eles enviam para nós o chamado prayer list, que é a lista de oração,
E nós traduzimos para o português e enviamos para vocês. Quer dizer, vocês vão orar orientados, né? Não é só orar geral, não. Lembra aqueles motivos que eu coloquei ontem? Eu vou mandar para vocês por e-mail. Então, basta você escrever para nós, fala, eu estava na conferência de Sorocaba e quero me cadastrar. Lá tem uma ficha, você preenche e você vai ser incorporado ao nosso banco de dados e você vai receber mensalmente notícias do que está acontecendo no mundo, com Israel, o que nós temos que orar, os motivos de oração. Está claro, gente? Está claro? Tá? Quem não recebeu, pode levantar a mão, que ainda vai receber. Tá bom. Agora, tem um projeto nosso, esse aqui é da nossa congregação judaica lá de Belo Horizonte, que nós atrelamos esse projeto de interceder por Israel, mas como interceder? A gente que é judeu aprende uma coisa dos nossos ancestrais. Pegue Deus na palavra. Abraão era mestre para falar isso. Ele pegava Deus na palavra. Moisés também. Eu não quis, o Senhor falou, então que o Senhor cumpra. Ele joga o problema para Deus. E a gente vai fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Nós selecionamos aqui nesse folder, orar por Jerusalém, por Israel e pelo povo judeu, mas orar a palavra. Então, você vai falar com Deus, ô Deus, o Senhor escreveu que as nações antes sem Cristo, separados agora, então você vai cobrar de Deus a própria palavra dele, não é? Isso é uma maneira inteligente de fazer Deus ceder mais fácil. Bom, então, como nós fazemos isso? Nós reunimos todo o terceiro domingo do mês, às 7h30, numa praça, tá? Numa praça. Então, isso aqui é mais para líderes, mas você pode encabeçar essa liderança, não tem problema não. O ideal seria pastores, né? Porque ele recebe isso, terceiro domingo, vamos escolher uma praça em Sorocaba. Aí naquela praça, às 7h30, todo mundo, independente da denominação religiosa, vai estar lá com isso aqui na mão. E lá vamos dar as nossas mãos e vamos orar. Cada irmão vai orando a palavra até terminar todas as orações. Gasta 1 hora, que são mais ou menos uns 45 versículos. Tá bom? Esse é um projeto que tem mudado. Em Belo Horizonte tivemos a sorte de o prefeito ter criado a Praça de Israel. Então, todo terceiro domingo, nós, na Praça de Israel, estamos lá orando com isso aqui. Essa é uma orientação de oração, né? E nós fazemos isso na Praça de Israel, é muito bom. E no Brasil todo já tem líderes que nos escrevem, nos mandam foto, aí nós colocamos no site a foto do grupo, né? O pessoal de Fortaleza, Curitiba, nunca mandaram nenhuma foto para nós dessa oração. Né, irmã Ádula, manda para nós, e a gente vai fazendo. Aqui nós vamos fazer mais, agora vamos mudar isso, aqui você pode colocar o endereço de sua igreja, não esse aqui é o antigo, mas o novo vai ter um espaço que você possa fazer. Quem quer receber esse, para orar, então, por favor. Muito bem, muito bom. Agora eu quero fazer o presente. Nós temos muito presente, eu não quero levar nenhum livro para casa. Esse livrinho aqui chama Anulando os Laços. A restauração não é só pedir perdão a Israel, não. A restauração é de você, da sua vida, não é? Então, muitas vezes a gente não cresce porque tem um laço te amarrando, não é? Um laço de família, maldição de família, alguma maldição que foi lançada na sua vida, às vezes você mesmo. Esse foi o primeiro livrinho que eu escrevi há 30 anos atrás, mas é um best-seller, chama Anulando os Laços. A gente vai passar a sua vida desembaraçando, está baseado em Hebreus, desembaraçando aquilo que assedia a vossa alma, né? É um livrinho aqui. Então, eu quero presentear esse livrinho para quem faz aniversário hoje ou essa semana. Tem alguém? 2? Esse ano não, esse mês. Esse mês, vem cá você. Que dia é o aniversário? É hoje? Amanhã recebe. Estão de acordo? Amanhã? Uma salva de palmas para ela. Pronto. Muito bom. Esse livro aqui, nós estamos numa visão. Diga comigo, eu tenho que entender a visão da restauração. A restauração começa em você.
Não adianta querer restaurar a igreja se a nossa vida não é restaurada. Então, a nossa visão é restaurar o indivíduo restaurado vai produzir uma família restaurada e um conjunto de famílias que está aqui vira uma igreja restaurada. Não é verdade? Então, essa é a visão, é a estratégia que Deus tem nos dado. Esse aqui é um livrinho que eu fiz quando eu era da Adonep. Quem publicou foi a Adonep. Hoje nós publicamos. É chamado Restaurando Almas. Depressão, insegurança, falta de perdão. E aqui tem um questionário de 180 itens da nossa alma que atrapalha você. Gente, ninguém em depressão consegue orar. Você já viu? Ora aí, irmão. Ah, não dá, né? A tristeza, a insegurança, a solidão. Quem faz aniversário semana que vem? Semana que vem. Tudo bem. Quem faz aniversário até o dia 20 de setembro? Então vem você, pronto. Até 20 de setembro. Ó, tá lá fora. Ô, gente, eu estou dando de brinde, mas eu estou vendendo, né? Então vem cá. Esse seu é de graça, mas se você quer, tem um só lá fora. Parabéns. Muitos brasileiros vieram de Portugal fugidos da Inquisição. E o nosso museu, a USP de São Paulo, tem trabalho sobre isso, né? Então, por exemplo, sobrenome Costa, Pereira, Oliveira, Nunes, Cardoso, Pinto, Rodrigues, Miranda, Franco, são nomes bem judaicos, do judaísmo português. E muitas vezes a pessoa não sabe, Portugal está dando direito de retorno, todo mundo que provar que é judeu vindo da Inquisição, ele tem direito, se apresentar os documentos, evidentemente, o direito de ter um passaporte português que abre porta para 170 países do mundo. E o nosso museu, que não foi fundado com esse propósito, ficou um sucesso, porque nós temos dados históricos da Torre do Tombo, onde os processos, né, muitos mineiros do ciclo do ouro, muito nordestino do período holandês. Não é? Então, é muito comum um Mendes, um Pinto, um Cardoso ser judeu. Há uma possibilidade muito grande. Não quer dizer que o sobrenome você é judeu, de jeito nenhum. Mas eram nomes, conforme a USP, eu tenho um dicionário da USP, que ela fez por ordem alfabética daqueles mais processados. Você vai ver lá que o sobrenome Rodrigues é o segundo. É incrível, né? Como tem gente processada por essa Inquisição. E só como exemplo, né, o meu Miranda, eu tenho descendência de italiano, mas português. O meu português, que é o Miranda Guimarães, apresentei a história da minha família, foi para a Universidade de Lisboa, analisaram, mandaram para a comunidade judaica, aprovaram, me deram o certificado judeu sefaradita, e agora eu sou cidadão português. E comigo mais de 50 que vão fazer a pesquisa, acaba que a gente ajuda essas pessoas. Então, evidentemente, isso é uma porta que se abre para Israel, né? Quer dizer, se Portugal te reconhece como judeu que saiu da Inquisição, Israel também vai te reconhecer, ou deve reconhecer. Essa é a história dos marranos, que esse livrinho aqui, feito pelo padre Peter Roque, inclusive faz até uma homenagem ao nosso trabalho aqui, esse aqui está lá fora. Foi o único que não foi vendido, talvez a pessoa não sabe. A história desses marranos, desses fujões, né, que foram perseguidos e obrigados a se converter a católico. Então, está lá fora, R$10 só. Eu quero presentear quem fez aniversário em janeiro. Ih, não dá. É muita gente. Então, vamos lá, de 1º a 10 de janeiro. Então, vem você, vem você. Ela levantou primeiro. Tá bom. Tá vendo? É só voltar para o passado, aparece, né? Esse é o Rumo Concílio Jerusalém 2, ou seja, esse explica esse, foi o que eu falei ontem, né? Só que eu falei mais moderno, esse aqui é mais antigo, mas o princípio é o mesmo. Esse aqui eu vou presentear quem vai fazer aniversário no dia 20 de dezembro. Tem alguém? É ela? É ela? Que dia que é o dela? 14 de dezembro? 12? Então ela vai ganhar. Estão de acordo? Dezembro? Pronto. Eu acho que eu fiz uma coisa meio forçada aqui, Sônia. Não espalha, não. Dia 14 de dezembro, tá bom.
Bom, vamos pôr na tela e trabalhar, né? Vamos trabalhar então. Mas eu não deixo eu levar ali para fora, não. E o Rabino Mateus é cantor, vocês não convidaram ele para cantar aqui, mas ele tem CD gravado, canta, viu? E tem lá muito DVD dele, e as mensagens em DVD estão lá. Agora, o melhor dele é o curso de hebraico. Eu acho que ele foi meio afoito ontem, falar em 2 meses, lê, escreve, eu acho que... Mas é por aí, não é? Com 2 meses de hebraico bíblico, você vai... Não vou cantar não, pessoal. Mas aqui, é porque eu estou meio aposentado, viu, dos CDs. Mas a gente gravou CDs lindos ali de músicas em hebraico e português. E são louvores, né? Não são músicas tradicionais, não. São louvores dos judeus messiânicos em Israel. Que nós conseguimos direitos autorais dessas músicas, fizemos versões em português, aí a gente gravou hebraico e português. Eu queria só avisar o seguinte... ontem, as minhas palestras que eu dei aqui ontem, se você quiser o PDF delas, eu falei aqui para você anotar seu e-mail, só que é mais fácil eu fazer o seguinte, se você quiser a palestra, eu tenho ali os nomes, mas eu já dei uma olhada na lista, eu não entendi a letra de todos vocês, peço perdão, a falta é minha, eu não consegui identificar ali algumas letras. Então vamos fazer o seguinte, se você quiser receber as minhas palestras de ontem, que foi a importância de Israel para o retorno do Messias e a Torá do amor, a Torá de Yeshua, basta você enviar um e-mail, anota aí, agora você que vai trabalhar, não sou eu. Você vai anotar o e-mail, é muito simples, a secretária já está instruída, viu? O e-mail é contato português de Brasil, né? Sem os contacto, não, é contato @tvsião.com. tvsião sem o tio, né? tvsião.com, só .com. contato @tvsião.com. Você escreve dizendo: gostaria do PowerPoint das palestras do Rabino Mateus aqui em Sorocaba. Aí a secretária vai repassar para você em PDF. Tá bom? Desculpa aí o contratempo, mas eu acho que dessa forma é melhor. E se você, né, não deu o nome na lista e ainda quiser receber os PowerPoints, a gente manda para você. Muito obrigado. Bom, vamos lá trabalhar. Vamos orar então. Avinu Malkeinu, Shavah Shamayim, nosso Deus Pai, Rei Celestial, nós queremos te apresentar nessa manhã a nossa vida, a nossa saúde, e nós queremos nesse momento, Senhor, abrir o nosso coração à Rua HaKodesh, ao Espírito Santo de Deus, que venha fazer revelação, venha trazer salvação, venha trazer cura, venha trazer entendimento. E nós declaramos que a nossa vida será impactada com essa palavra que vem do teu trono. Obrigado pelo trono da tua graça e da tua verdade, que é dito lá em Hebreus, que ela nos conforta, pela tua misericórdia sejamos confortados. Em nome de Yeshua, nos proteja e nos guarde. Abra o nosso entendimento em amor. É a nossa oração em nome de Yeshua. Irmãos, nós não somos dono da verdade, não é? Não é à toa que Deus deixou durante a minha vida, não é, eu passar por grandes religiões, e sou filho de pais seculares, assisti um filme chamado Marcelino Pão e Vinho. Pela primeira vez na minha vida, com 7 anos de idade, vi um Jesus pregado na cruz no filme, e aí perguntei aos meus pais não sabiam explicar direito por que Jesus estava na cruz, me mandaram ir para uma igreja católica, que eu tive a sorte de nascer quase em frente, e aí atravessei a rua, foi à igreja católica em Belo Horizonte, perguntei ao padre, o padre falou: já vi que você é um pagão. Você não sabe nada. Quantos anos você tem? 7. Vai falar com os pais, venha fazer catecismo. Aí eu voltei para casa, os pais autorizaram, fiz o catecismo, me apaixonei com Jesus e me tornei coroinha por 4 anos. E depois, com os padres redentoristas, eu morei quase 7 anos em convento para ser padre. Meus pais não quiseram deixar ir, porque eu era o único filho homem, mas minha mãe estava grávida. Aí eu peguei meu pai e minha mãe na palavra. Eu falei: por que eu não vou? Porque você é o único homem.
Você só tem irmãs. Falei, e se nascer homem? Naquela época não tinha ultrassom, né? Tinha que esperar nascer, pôr de cabeça para baixo e ver o que era. Né? Aí nasceu meu irmão caçula. Aí eu falei, agora vocês têm um homem, eu posso ir embora. E fui para o seminário em Congonhas do Campo, onde estudei. A minha vida foi a minha formação toda de adolescência e tal. Muito bem, mas por que eu estou dizendo isso? É que depois de sair de lá, minha mãe se converte a uma igreja batista, ela força que eu saia do seminário católico, e, na verdade, ela não teve influência, eu saí quando eu quis, porque eu não queria fazer voto de castidade. Eu falei, castidade eu não faço qualquer negócio, mas castidade eu não faço. Eu sou da época da Jovem Guarda, dos Beatles, eu falei, eu não vou fazer, mas não vou mesmo. E a primeira coisa que eu fazia quando eu saí do seminário é deixar o cabelo crescer, comprar uma calça jeans, que na época falava Lee, e uma sandália de couro e um cinto de couro. E assim fui hippie, cabelo no ombro, aquelas coisas todas. E aí minha mãe me levou para a igreja batista, mas eu odiava. Falei, ai, que coisa ruim. Ai, então, mais que era tradicional, era muito ruim. Aí entrei para o Rosa Cruz, fiquei uns 7 anos, já era casado, o Mateus já tinha nascido. Depois do Rosa Cruz eu passo para Krishnamurti da Índia, experimentei a filosofia oriental, achei muito bacana, mas não mudou a minha vida como eu queria mudar. Eu queria que aquele Jesus na cruz falasse comigo como falou para o menino chamado Marcelino Pão e Vinho. E aí o que aconteceu? Eu entrei para uma outra religião, falei, quem sabe japonês é mais inteligente, a religião é melhor. E fui Seichonoe durante 7 meses. Li todos os livros e falei, não é o que eu quero. Aí falei, agora só me resta a última esperança. Um colega de serviço fala, Marcelo, por que você não entra para a logosofia? Falei, o que é isso? Lá do González Pecote, da Argentina. E eu falei, pode da Argentina sair algo que presta? Aí, mas você leia Pecote. Aí eu fui ler, sempre tem essa rixa de brasileiro e argentino. Hoje eu não tenho mais, eu era incrédulo. Né? E aí estudei o Pecote durante 1 ano. Falei, é muito bom. Esse argentino bateu nas verdades, mas ainda não é o que eu quero ser ateu. Com a ajuda de Deus, vou me tornar ateu. E me esforcei para ter ateu, fiquei ateu, 1 semana eu converto. Por 1 semana eu converti, depois que eu falei, quero ser ateu de qualquer maneira, eu quero pecar, eu quero fazer tudo que eu não fiz, porque lembra, uma vida sempre regrada, casei cedo e tal. Bom, e aí eu converti e senti o Jesus, o novo nascimento. Eu falei, esse agora é verdadeiro. Eu falei, se é verdadeiro, converta minha família. Eu lembrava da missa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então me tira a bebida, me tira o cigarro e converta minha mulher e os meus filhos. 3 dias depois estava minha mulher, o Mateus, o Lucas e o Tiago convertidos. Aí eu não tive coragem de trair esse Deus. E aí baixei numa livraria evangélica, falei, baixa toda essa estante, eu quero começar a estudar tudo de novo. E assim fiz há 30 anos atrás, e hoje eu estou aqui com muita alegria no coração, com muito amor de passar essa força do poder revelador da palavra de Deus. Tá bom? Põe na tela, vamos lá. Deus está criando uma igreja nova. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, a igreja, eu não vou ler não, eu até peguei o texto aqui, mas não vou ler. A igreja é sem ruga, sem mácula. Eu dizia agora para os irmãos lá em cima, que eu vejo o Espírito Santo com um bisturi, fazendo uma cirurgia plástica na igreja. Ela tem 2000 anos de idade, está meio velha, cansada, meio aleijada, manca, sem dente, com os pés sujos, trincado de poeira, sabe como é? Mas o Espírito Santo está renovando. E eu perguntava ao Senhor, Senhor, o Senhor quer uma igreja nova, você vai fazer do zero ou vai pegar a que tem? O Senhor, sinto no meu espírito que Ele, é como se me dissesse, eu estou restaurando uma velha e pondo ela nova. Deus não está criando nada, Ele está restaurando. E a igreja é sem ruga e sem mácula. Ora, se ela é sem ruga, claro que ruga aí está falando do pecado, mas eu vou entender a palavra ruga que não tem ruga, não é? Você pode até olhar para o seu vizinho e ver se ele tem alguma ruga, não é? O Senhor vai tirar essa ruga. E essa ruga está tirando do nosso coração, preparando uma igreja destemida, uma igreja que consegue ver acima da sua dominação. Você é capaz disso? Ou você só enxerga a sua religião? Será que você vai cair naquele estilo medieval da Inquisição, que a minha religião é certa, a sua não é, então eu te mato?
Será que nós vamos cair e repetir a Inquisição? Irmãos, vou dar uma palavra impactante para vocês. Eu quero analisar com vocês essa igreja nova. E eu quero ver esses textos aqui, bem rapidamente. São 10 horas e 1 minuto. O tempo é curto e vamos lá. Isaías 2, Miqueias 2, Jeremias 23. Pode anotar que é bom. Zacarias 8, Mateus 24, Atos 2, Timóteo 2, 3, 1, Tiago 5, 3. Nós não temos tempo para ler, mas você vai acreditar em mim. Senão você confere aí. Eu vou ler o primeiro texto para você, que está aqui, ó. Vamos lá, o primeiro texto. Vamos lá, vamos ler junto? Leia comigo. E acontecerá nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, será estabelecido como mais alto dos montes, se elevará por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações, diga, todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine. Para que você vai a Israel? Para comprar a pulseirinha, a estrela de Davi? Não, você vai para receber ensino. Os seus caminhos e andemos neles, nas veredas, nos caminhos, porque de Sião sai a Torá, a palavra lei aí em hebraico é Torá, e de Jerusalém a palavra de Yeshua, do Senhor Deus, não é? Esse texto é muito forte. Eu sempre entendi esse texto errado. Eu achava que era o final do milênio, as nações iam subir a Jerusalém, mas depois que eu me atentei que a palavra é os últimos dias, as nações, últimos dias, aí eu comecei a pesquisar isso. Nos últimos dias, essa igreja nova vai buscar de Jerusalém, vai buscar do original, não é? Eu quero aqui deixar bem clara a minha ministração de ontem. Não sou contra o Santo Agostinho, não sou contra esse homem piedoso, não sou contra Lutero. Graças a ele nós estamos aqui hoje, Calvino, mas eu mostrei os erros dele, né? O nosso irmão Christopher falou, há exceções, há milhares de exceções, Christopher, não é só isso. Eu acho que a maioria não errou, mas esses líderes erraram. E se errou, nós vamos pedir perdão por eles, tá bom? Mas não estou invalidando nada não, tá? Pode deixar claro aí. Bom, Isaías 2 fala que temos que voltar para essa lei e voltar para essa graça. Mas vamos ver então outro texto de lá de Miqueias. É a mesma coisa, olha, escrito em tempos totalmente diferentes. Nos últimos dias acontecerá, o monte da casa do Senhor será estabelecido. Lembra do tabernáculo caído que o Mateus falou ontem? E sairá de Sião a lei, a Torá de Jerusalém, a palavra do Senhor. Então aqui repete o mesmo tempo em outro livro, em outro contexto, nos últimos dias. Aí eu entendi que esses últimos dias não é do milênio, é agora. O segredo é agora, os últimos dias é agora. E eu vou tentar provar para você. Olha lá o outro texto. Olha o texto de Zacarias. Virão muitos povos em Jerusalém, naquele dia, que são os últimos dias, pegarão na orla de um tzitzit, né, de um talite de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está conosco. Irmão, com todo respeito aos judeus não messiânicos ortodoxos, desculpa, não é pegar no talite deles que virá a redenção. É de um judeu messiânico, está certo? Precisa traduzir esse texto bíblico, que esse pegar num talite de do judeu é o judeu messiânico. Não tem sentido pegar um judeu que nem sabe o que é redenção, o que é sangue de Yeshua, não sabe o que é novo nascimento. Desculpa. Então, o que vai acontecer? Aguenta firme aí que você vai entender. Vamos lá, vamos pegar outro texto. Aliás, passou o outro texto aqui, né? Como é que é? Aqui embaixo. Ok, Zacarias. Vamos pegar outro texto. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa palavra da Bíblia, os últimos dias chegarão. Não é? Mateus 24, nós estamos falando dos últimos dias. Agora vamos ver Atos capítulo 2, que é uma cópia de Joel capítulo 2. E acontecerá quando, nos últimos dias desse planeta Terra, antes da vinda do Senhor, que o Espírito Santo Espírito de Deus será derramado sobre todas as nações, tá? E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então está aí a palavra, e vamos ver mais um versículo ainda. Vamos ver mais um versículo aqui. Aqui, este é o Evangelho do Reino. E aqui, ó.
E como estará o mundo? Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, homens gananciosos, soberbos, blasfemos, ímpios, cruéis. Está se referindo aos últimos dias. O que você conclui? Os últimos dias serão terríveis. Aliás, é chamado na Bíblia de dias temíveis, né? Mas a notícia boa, se por um lado o mundo vai de mal a pior, a igreja irá de bem a melhor. Esta igreja nova que Hashem está construindo. A igreja do primeiro século era... Agora, como construir essa igreja nova? Nós temos que voltar um pouquinho na história. Nós temos que consertar. Por exemplo, um avião, se sai de Belo Horizonte para São Paulo, ele pega 260 graus sul. Se ele pegar 265, ele não chega em São Paulo. Ele vai chegar em outro lugar. E se o piloto tentar consertar, ele notar que está errado a proa dele, e ele tentar consertar lá em cima, ele erra mais ainda. Então, o que se faz um piloto? Isso é uma regra de aviação. O que se faz? Se você se perder, volte à origem, volte à sua cidade de partida, a linha, não precisa voltar à cidade, você volta à rota que você estava, a linha, a pista que você saiu, por exemplo, 90 sul, agora coloca o grau que você quer. Aí o avião vai certinho. Então, consertar uma igreja agora é reformar. E a igreja não precisa mais de reforma, a igreja precisa de restauração. Por exemplo, se esse púlpito aqui, que é de aglomerado, quebrar essa ponta, eu posso reformar esse púlpito. Como? Colocando durepox ou uma cola, lixo, passa essa tinta preta, ficou reformado. Agora, o que é a diferença da restauração? Isso aqui é aglomerado? Vai buscar o aglomerado, tem que ser original. É como restaurar um quadro, tem que ser a tinta que foi usada original. A igreja nova tem que buscar a tinta que ela foi escrita naquela palavra do primeiro século. Tá certo? Então, aqui, a igreja era 100% gentílica, 100% judaica, os judeus estavam junto delas, os textos mostram claramente isso. Então, eu quero mostrar um esquema da igreja do primeiro século. O esquema da igreja do primeiro século era esse. Vamos ver o que era? Só existia em 2 Timóteo a Tanar. Quando Paulo fala as Sagradas Escrituras, que Sagradas Escrituras eram? Só o Antigo Testamento, Torá, Nivim, Ketuvim, é um acróstico, forma Tanar, que traduziram como Antigo Testamento, que vai falar da lei. Depois vieram as Yeshua parte, vem Paulo, começam as cartas, depois vem João, e compilam, depois do final do primeiro século, a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é a graça. Então, o Antigo Testamento mais o Novo Testamento, a lei mais a graça, Moisés mais os profetas da lei e Yeshua mais os apóstolos, formavam a igreja do primeiro século. Então, a igreja do primeiro século, quando ia à sinagoga, ia estudar a carta de Paulo, de Yeshua? Não, estava estudando a Taná, não é? Mas eles já estavam com a mensagem da redenção. Então, no primeiro século, a oliveira era completa. Judeus e gentios em Yeshua, lá em Jerusalém. Como é que estão hoje, separados da igreja de Israel? Estou falando no genérico. Futuro, plenitude do enxerto. Ô, irmão, eu estou com essa revelação e quero continuar com ela, até que Deus mude. Essa plenitude dos gentios não só está atrelado à cidade de Jerusalém, não só está atrelado ao povo gentio, está atrelado não só aos evangelhos sendo pregados aos confins da terra, está atrelado à qualidade, não só quantidade. Então, essa plenitude, interpreta o Marcelo de Romanos 11, é a plenitude do enxerto. O contexto todo de Romanos 11 é o enxerto. Em Cristo o gentio, não judeu, é enxertado na oliveira, que é Israel, não é igreja, é Israel, não é Yeshua, é Israel. E lá tem as raízes. Que raiz? A raiz de Abraão, Isaac e Jacó. Então é muito claro esta oliveira de Romanos 11. E aí o que acontece? O gentio é enxertado, o judeu reenxertado, porque ele também precisa nascer de novo, ele precisa ter a experiência de Yeshua, do sangue de Yeshua, aí sim se forma o Israel de Deus. E evite falar que isso é espiritual, porque quando você fala espiritual, é um tanto teologia da substituição, né? Porque espiritual vai dar Israel espiritual à igreja, isso é errado, isso é antissemita até falar isso, é Israel mesmo,
não é? E aí o que vai acontecer? A igreja era desse jeito, e de repente, o que acontece? Olha lá o que acontece. Vamos lá progredir? Bom, aí a partir do ano 32, os gentios começaram a entrar nas comunidades judaicas, não é? Aí vem o Atos 15, que vocês conhecem, né? Tiago, eu não vou falar aqui de novo. E Yeshua, os apóstolos e Paulo, discípulos, liam as escrituras, a Tanar, a Torá, estudava, e Yeshua, conforme o seu costume, ia à sinagoga de Cafarnaum, Lucas 4, a cada sábado. Então, não era de específico, onde se estuda a Torá. Os judeus crentes viviam como judeus. Viviam como judeus. Eles não eram católicos, não eram evangélicos, não eram crentes. Não. Eles eram crentes como judeu. Olha aqui quantos textos em Atos dos Apóstolos tem mostrando que o judeu cria em Jesus e vivia como judeu. Não é? E os gentios, crentes na graça de Yeshua, viviam como gentios. Eles não viravam judeu. Mas no contexto judaico das Escrituras, era apresentado a ele os mandamentos para os guardar. Yeshua ensinou muito isso, guardar os mandamentos, né? Um novo mandamento vos dou. E quando perguntar a Yeshua, qual o maior dos mandamentos? Ele responde o Shema, Shema Israel, Adonai Elohim Echad, ouve Israel, nosso Deus é um só. Você pode me perguntar, e agora, por que Deus permitiu que a igreja se separasse de Israel? Por quê? Por que aconteceu toda a história de separação da igreja e Israel? É o que veremos a seguir. A resposta você encontrará no final desta ministração. Vou voltar com esse gráfico, me pediram para voltar. Aqui era a comunidade judaica, sem Yeshua. Esse pontinho amarelo é Yeshua, ainda no ano 35, quando ele morre, mais ou menos, 33, 35. Aí os judeus messiânicos é a estrela de Davi, com esse pingo amarelo, está vendo? Depois, no ano 50, com 70, com a expulsão dos judeus de Jerusalém, começam os gentios a sair de Israel. Aqui havia em comum ainda com os judeus. No ano 70, começa a se separar, aí já se cria o cristianismo orientado com Eusébio, Santo Inácio e os primeiros pais da igreja do primeiro século, depois do segundo século, depois do terceiro século. Quando chega no terceiro século, o concílio de Nicéia já estava totalmente separado. A igreja já era uma, Israel era outra. O concílio de Éfeso coloca as sinagogas fora daqui, então eles vieram para fora. Não é? E a igreja fica ocupando o Israel de Deus e judeu, raça ruim que matou Jesus, e aí começa a teologia da substituição. No ano 67, quando Jerusalém volta para as mãos dos judeus, começam então os judeus messiânicos a procurarem o meio evangélico, e aí essa turma de 67, como Dave Stern, Russ Resnick e outros, Ira Brauer e outros perguntam, eram hippies, estavam lá drogando no Woodstock, daquele movimento 69, e aí perguntaram, aí fizeram uma grande evangelização do movimento hippie, e muitos judeus se convertem, e essa turma, um deles é o Dave Stern, todo drogado, todo prostituído, ele, Eitan Shishkoff, que é amigo do Ashen Treit, essa turma toda eram drogados, e se converte a Yeshua. Aí eles perguntaram, por que nós, sendo judeus, criados como judeus, temos que nos tornar batistas, presbiterianos, etc.? Aí eles começam a voltar para as Escrituras e descobrem, não que eles criaram o judaísmo messiânico, descobrem que eles eram judeus, que Paulo era judeu, que Pedro era judeu e que podiam viver judeus e ser crente em Jesus, em Yeshua. Aí começa o renascimento, vamos falar assim, do judaísmo messiânico. Não é? Agora, vejamos alguns erros históricos. 70 sai, 115 vem o Inácio de Antioquia dizendo que o gentio cristão deveria se opor ao judeu crente. Depois vem Justino declarando somos Israel de Deus, e aí já começa a teologia da substituição a nascer. Depois vem o rabino Akiva, que faz o contrário, do lado judaico, ele fala que o Bar Korba era rabino, era Messias, e aí os judeus messiânicos saem das sinagogas,
e aí se separaram. Por um lado, sai da sinagoga, por outro lado, não eram aceitos na comunidade cristã. No ano 132, o imperador Adriano muda o nome de Israel para Palestina. Israel, que quer dizer o acróstico Quissarita ela, aquele que lutou com Deus para a terra dos filisteus. E Jerusalém, quer dizer Jerusalém, cidade do Deus da paz, passa a ser chamada Hélia Capitolina, capital do sol, em homenagem ao deus romano que era venerado o sol da religião mitraica. Bom, aí então vem Constantino, declara a religião católica, a religião cristã, como sendo a religião do império. Muito bem. Depois vem o Édito de Milão, que coloca as sinagogas fora da cristandade. Depois vem um concílio de Niceia, que faz o credo, e lá dentro vem o bispo Macião nesse período, contra os símbolos judaicos. O bispo Crisóstomos escreve aqueles sermões que declaram os judeus culpados da morte de Cristo, que é o chamado deicídio. Daí para frente cria uma série de outros concílios que foram acontecendo de forma consolidada, que consolidava a separação da igreja, agora sob o controle de Roma e fora de Israel. E longe do povo judeu. Esse processo de separação gerou a criação de outras doutrinas, interpretações, e etc, etc. O antissemitismo ganhou força, sendo os judeus acusados de deicídios, assassinados de Deus. Vieram as perseguições dos cruzados, a Inquisição, os pogroms, da União Soviética, os holocaustos, a intifada e agora o EI, o Estado Islâmico, continuando esse processo de antissemitismo, de destruir. Agora eu quero apresentar para vocês aqui o gráfico. Esse é um gráfico como eu vejo a coisa. Este gráfico vai marcar a história zero em Adão. Desde quando Adão cai, Deus está trabalhando. Tem gente que acha que Deus criou a igreja em Atos. Não, Deus criou a igreja logo depois que Adão caiu, ele já começa a programar uma mulher que pisaria na cabeça da serpente, e já começa a profetizar. Caim matou Abel, quem sobrou? 7. Se você contar 9 gerações de 7, vai dar em Noé, vai dar em Sem. Daí vem os Semitas, filho de Noé. Se você contar mais 9 gerações, vai dar em Tera, pai de Abraão. Gente, Deus planeja, não é por coincidência, Ele já está trabalhando a favor da redenção. E aí ele vem Yeshua, que vocês conhecem. Então vamos ver aqui, isso é uma forma gráfica, tá? É uma forma gráfica. Vamos ver aqui como a igreja se separou de fato de Israel. Não foi um dia, como eu disse ontem, não foi uma encíclica, foi um processo. Por isso que esse processo da restauração nosso precisa de tempo e de calma. Precisamos de tempo e calma, não podemos fazer apressadamente. Olha aqui que interessante. Vem aqui o concílio de Niceia, aqui é o marco zero do desvio. Aqui começa o desvio. Vamos ver o desvio? Olha, a igreja começa a formar um ângulo de separação dessa verdade. Essa verdade é a Bíblia, essa verdade é o judaísmo bíblico, não é o judaísmo de hoje. Que o judaísmo de hoje precisa de restauração tão quanto a igreja. Está tudo fora da palavra. Então não imitem judeus, porque estão fora da palavra. Seja você mesmo, volte, se quer o judaísmo messiânico, busque o de Yeshua, não de A, de B e de C. E aí o que acontece? Estão vendo esse ângulo teta aqui? A igreja começa. Agora, como é que o desvio acontece? É alguém que é mau, alguém que é ruim? Não. Vamos dar o exemplo de Marcião Tertuliano. Marcião falou que Israel não era mais o povo de Deus. Tertuliano faz uma antítese. Então, a tese de Marcião, separação de Israel. Tertuliano fala que não, ele constrói uma antítese e depois cria-se uma síntese. Aí vem Crisóstomo e fala, não, judeu é raça ruim, e falou tudo o que tinha que fazer com os judeus. Aí criaram uma síntese. É sempre assim, gente. Começa com uma tese, a tese produz uma antítese, a antítese vem alguém, produz uma síntese que resume. Isso eu posso dar tantos exemplos como o batismo. Batiza criança ou batiza adulto? Aí começa. Aí vão brigar, vão fazer os concílios. Não, tem que batizar criança, porque se batiza criança eu já ganho a alma para o céu. Aí já começa.
E aí vem um e fala, mas espera aí, o batismo é adulto, é arrependimento, como é que a criança vai arrepender? Aí vem e vão brigar. Não, nós vamos batizar por imersão ou vamos batizar por gotinhas d'água na cabeça? Aí vão fazendo as teses, antíteses e as sínteses. E isso vai desviando. Isso vai desviando. Esse é o problema da igreja, vai se desviando. Aí olha o que acontece. Quando foi em 1530, opa, voltou aqui, vamos voltar. Como é que volta aqui? Aqui, voltou. Agora, pronto. Quando foi em 1530 aqui, houve a reforma. O que foi a reforma? Para mim, a reforma foi uma tendência, não é? Lutero não tinha ideia de fazer reforma nenhuma, ele queria simplesmente questionar as coisas, aí acabou que foi tido como rebelde, mas eu vejo a reforma já foi um conserto desse ângulo aqui, né? E Lutero lutou contra as indulgências, não se pode pagar por pecado, o pecado tem que se arrepender, não é dinheiro, não é? E Lutero, por causa dessa palavra indulgência, se rebela contra a igreja de Roma, e aí Lutero foi, vamos falar assim, depois criou um dos pais da reforma. Eu vou encurtar a conversa, e aqui vai nascendo as denominações reformistas, não é? E chega aqui em 1967, quando Jerusalém é tomada, Israel é criado em 48, 67, como o Rabino Mateus explicou ontem, cumpre a profecia, Jerusalém pisada por 2 dias, por 2000 anos pelos gentios, e agora acontece que essa geração, Jerusalém volta, não é? Você lembra dos últimos dias? Tudo se passa em Jerusalém. Então, Jerusalém não pode ser dos árabes, não pode ser dos católicos, não pode ser de nada. Tem que ser dos judeus, porque a profecia está se cumprindo. Isso a igreja tem que entender. Isso temos que ter que ser pró-Israel, pelo menos nesse ponto. Israel tem muitos erros. Eu não estou endossando o erro do governo de Israel, mas aqui eu tenho que aceitar. O que é a restauração? A restauração nada mais é do que isso aqui, ó. Nós estamos querendo fazer um ângulo da reforma. Em cima da reforma, nós queremos fazer esse ângulo, mas tendo a base, o zero, né, o primeiro século, está vendo aqui? Ó, o primeiro século. Aí eu quero voltar, porque aqui, se eu consigo voltar para o eixo da Bíblia, para a palavra de Deus, eu vou aguardar a vinda do Senhor, esta igreja nova. Então, essa igreja nova vai nascer aqui, já estamos nascendo aqui, não é? E então eu quero que você entenda isso. Então, ali tem o texto que eu acabei de explicar, e agora é hora de tirar o verniz, né? Tirar aquela lente antiga que você está lendo a Bíblia, vamos colocar um óculos judaico, não é? Para você entender esse contexto. Bom, aí, então, é o que nós queremos produzir a igreja nova. A igreja nova vai ter a Torá, os escritos profetas, né, que é o judaísmo bíblico, não estou falando judaísmo medieval, nem antigo, e a graça, que é o cristianismo, né, que Roma deu uma tremenda contribuição ao mundo, não podemos negar. Mas hoje ela está dividida, está vendo? Olha aqui, está vendo esse amarelinho aqui? Hoje a igreja está aqui, Israel está aqui. Não há essa conciliação. E o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer isso aqui, a situação atual. Hoje a igreja se resume só praticamente à graça, e quando entram no Antigo Testamento é para buscar dízimo e prosperidade, 2 leis judaicas. Essa que é a verdade, meu irmão, assume essa verdade. Evidentemente, como Christopher falou, há exceções, há igrejas que já entenderam tudo isso há muitos séculos, né? Mas a grande maioria não. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que trabalhar em cima disso, né? Então, como é que nós vamos trabalhar? Aí, o que aconteceu? O cristianismo, após a reforma, começa a dividir. Olha aqui, a igreja do primeiro século está aqui, Sião está aqui esperando a igreja, não é? Mas o que acontece? A igreja se dividiu: metodista, presbiteriano, batista, pentecostais, luteranos, adventistas, comunidades independentes, menonitas, não é? Igreja sem nome, SM, né? Igreja do sem nome, igreja sem sede, igreja, e tem todo tipo de igreja que você quiser, aparece aí. Agora, o que nós estamos querendo fazer? Trazer a igreja para Israel, mas não é um Israel só físico, é o Israel físico e também bíblico. Aí, então, queremos fazer isso aqui, ó. Agora, aqui é a grande notícia que eu dou para vocês. Essa é a grande notícia. Estão preparados para receber a notícia?
É uma hipótese, é uma tese do Marcelo. Você não vai achar isso em livro nenhum, por enquanto. Nos últimos dias, a igreja virá a Sião e a Jerusalém, buscar a lei e a graça. E os judeus messiânicos têm um grande papel aqui. Eu creio em restauração de pessoas ou grupos, não necessariamente de denominações. É como eu dizia hoje de manhã, parece que Deus cansou-se de denominação. Porque é chefiada por homens, os homens não mudam, os homens são prepotentes, os homens são terríveis. Por mais intenções que temos, eu também me incluo neles, a gente é prepotente, a gente tem orgulho, a gente tem vaidade, é ou não é? E aí começam a fazer os impérios, que eu chamo de vaticanos. Hoje, tem os chamados vaticanos evangélicos, Coelho e Porto, tudo certinho, né? Tudo corre muito dinheiro, e aí começa essa igreja do comércio, essa igreja do Vale da Fé, tudo se vende, tudo se, não é? É a caixinha de promessa. Irmãos, está um evangelho, desculpa aqui a minha franqueza, eu falo em meu nome, eu não estou culpando em Cristo, nem o provedor desse seminário, mas é terrível. Eu não aguento ver mais televisão de programa evangélico, porque é só muita bobagem, muita heresia, muita coisa fora. Irmãos, desculpe, eu não tenho mais paciência, eu não consigo assistir 2 minutos dessa mensagem desses pastores. Eu não quero aqui culpar esses pastores, a culpa é nossa, a culpa é minha, porque eles estão assim, porque não vieram aqui hoje ouvir a santa palavra de Deus, a volta, o retorno. Então nós temos que falar, nós temos que pregar, eles estão lá movidos com seus interesses, com as suas coisas. Então eu creio que uma pessoa restaurada, que entende essa visão, vai produzir uma família restaurada. E esse conjunto de famílias restauradas na visão da reconciliação, não só da alma, do espírito, mas do conceito de uma igreja apostólica, vai restaurar finalmente a igreja. E aí, irmãos, olha aqui o que eu vejo. Esta é a visão que eu vejo. Eu pus aqui, com todo respeito, os católicos. Está vendo? Eu não creio. Eu sei que está gravando, o problema é meu, eu assumo a culpa, eu assumo o que eu falo. Eu não creio até agora, até o dia de hoje, 10 de setembro de 2017, que a Igreja Católica Romana vai abraçar essa visão, como sistema, tá? Como sistema. Da mesma forma, eu não creio que os adventistas vão entregar o trono e falar, olha, queremos compartilhar, queremos restaurar. Não creio. O sistema não. Eu não creio que os batistas farão isso. Eu não creio que os presbiterianos farão isso. Eu não creio nem que as igrejas independentes farão isso. Nem a luterana, nem a metodista, nem a anglicana, nem o SN, Igreja Sem Nome. Irmãos, é muito difícil. O homem é egoísta, ele quer fazer a denominação dele, ele quer ter o direito dele, ele quer fazer a fé dele, ele quer fazer o estatuto dele, ele quer criar convenções, ele quer criar normas, ele quer ditar normas. Já o francês Sébastien Castellion dizia na época da Inquisição, ele disse isso para Calvino, ele encarou Calvino face a face e disse, Calvino, desde quando uma doutrina te dá direito a matar um ser humano? A doutrina não defende a fé. Matar um ser humano, dizia Sébastien Castellion, é matar um ser humano. Sempre houve homens contra o sistema. Irmãos, eu não sou contra os batistas, contra os católicos, por favor, me entenda. Eu vejo, o sistema precisa ser avaliado. E eu hoje, depois de 20 anos, 21 anos pregando isso, eu cheguei a uma conclusão. Eu já estou desistindo de falar para denominações, porque ela tem uma cúpula, ela tem um estatuto, ela tem uma história de milenar, é difícil mudar. Eu creio em milagres, eu creio em milagres, e Deus tem nos dado esse milagre, através do nosso museu, ou através de outras formas, chegam pessoas e nos procuram, chegam pastores como chegou, falou, eu vou lá, mas você não pode anunciar a minha presença. Eu falei, tá bom, pode vir.
me senti quase num consultório médico de sexualidade, que tudo é anônimo, ninguém pode ver quem vai tomar o Viagra, sei lá o quê. Aí recebi esse pastor lá, tudo trancado, carro parado, preto, o motorista entrou. Deixa eu conhecer. Aí falei, irmão, Deus está te chamando, você é bom. Faça a obra do Senhor, volte, abre mão da sua denominação, põe a palavra, tire as suas doutrinas pessoais. Eu sou messiânico, você acha que eu estou certo? Minha congregação é cheia de erros. Há erros no messianismo. Há gentios que vivem mais do que como judeu. Há judeu que não quer ser judeu, quer ser gentio para comer porco. E, irmão, é tanta coisa. Irmãos, o povo está atrás de religião, o povo está desesperado, o povo está com fome. Eu vou chegar lá, calma. Mas eu fui convidado agora para ocupar a cadeira 39 do Instituto Histórico e Geográfico Mineiro. São as 100 personalidades mais importantes do Estado que colaboraram para a nossa etnia, a nossa história, a nossa geografia, por causa do museu. Aí eu falei, Senhor, isso vai me tirar da minha visão. Não quero. Aí orei. Pelo menos uma entrevista eu vou fazer. Aí fui lá falar com o presidente, desembargadores, procuradores da República, só gente importantíssima. O meu nível escolar é mestrado, eu não tenho mais do que mestrado. Sou graduado em 2 cursos de engenharia, depois fiz pós-graduação e fiz mestrado. Mas parei por aí. E no que tange a teologia, meu seminário foi com os americanos, seminário muito simples, muito curto, diria uma madureza de teologia. O resto é esforço, é dedicação, é investir no Rabino Mateus, me ensinando e pesquisando e aprendendo hebraico, lendo, aproveitando o meu seminário do latim, do grego, e me virando. Aí fui lá, falei para esse povo. Aí me deram um plenário, só doutores, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. Aí eu pensei uma frase do meu avô, onde é que eu fui amarrar minha égua? E fiquei calado ali, aguentando. Senhor Marcelo, o vosso museu está vos dando o direito de ocupar uma cadeira, agora o senhor será imortal. Aí eu brinquei e falei assim, mas eu creio na ressurreição. A gente tem que levar na piada, irmãos. Aí deram a palavra para mim lá, eu falei, olha, o que propõe o seu museu? Rapidamente. Aí eu falei, meu museu propõe combater a intolerância. Nós temos que ser mais tolerantes. Nós podemos produzir uma sociedade melhor. Podemos produzir uma sociedade pelo fato a intolerância não é só religiosa, a intolerância em todo sentido, a discriminação, o preconceito. A nossa sociedade está deteriorada, está corrompida por valores, por conceitos imorais. Então, o museu pode contribuir para a sociedade, ensinar sobre a intolerância, pelo fato da sua religião, não quer dizer que você pode matar, pode levar para a fogueira. O Papa João Paulo II já pediu perdão pela Inquisição, Mário Soares pediu perdão pelo governo português. É assim que nós temos que fazer, é consertar as coisas. Aí, isso assim, queremos visitar o vosso museu. Eu falei, estão à disposição. Aí foram. Quando foi, aí eu preguei, né? Caiu no meu terreiro, ali o Espírito vai baixar, mas o Espírito de Deus, E tinha Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá e tal, e acabou que eu não respeitei essas normas, porque eu estou acostumado a falar falava você com aquelas doutoras, historiadoras. Né? Elas olharam o museu, aí o nosso, eu estou gravando, né? Eu acho que não devia falar isso. Mas depois você edita aí. Aí não vou dar o nome, já ia dar o nome e o cargo, mas não vou dar. Aí um deles virou, né, advogado famosíssimo em Belo Horizonte, virou quando ele acabou de ver o museu na última sala que tem os equipamentos da tortura. Aí eu mostro, o museu não é religioso,
O museu é histórico, então eu não posso ser religioso. Então eu só mostro Ezequiel 36. O que é o Ezequiel 36? Ezequiel 36 é que fala que Deus espalhou os judeus pelos cantos da terra, mas no final dos tempos, olha aí, nos últimos dias, vai ajuntá-los. E eles vão voltar para a sua terra, e eu serei o Deus dele, eles serão o meu povo. E depois eu pulo para o Ezequiel 37, que mostro assim. E eles terão um rei, que será rei de todos, o rei dos reis. Quem que é ele? Yeshua, mas não escrevo isso no museu, porque o museu não é religioso. Aí, quando aqueles são todos muito inteligentes, o povo tudo doutor, aí quando eles entenderam tudo, ele pegou e falou assim para o presidente: vamos dar nossas mãos e vamos orar. Mas eu não falei nada, eu só falei da verdade, da história, da verdade, mas sempre dando sentido, né? Aí eu falei: vamos dar as nossas mãos e vamos orar. Aí o presidente falou assim: isso aqui não é igreja não, isso aqui é museu. Ele ficou entusiasmado, ele foi tocado. Aí depois eu peguei assim: vocês podem voltar para o auditório? Podemos. Aí servi um café com queijo mineiro e tal, né, aquela cortesia. Aí falei assim com eles: olha, gostaram do museu? Eles falaram: adoramos, nós achamos que o museu da Inquisição seria só sangue, só coisa, só tortura, só corda, só correntes. Mas nós entramos de um jeito e saímos do outro. Eu falei: o museu cumpriu o seu papel social. Me deram a cadeira. Depois dessa, me convidaram e deram a cadeira. Agora eu fico pensando como eu vou falar, porque eles sabem que eu sou rabino. Eu não escondo, eu não minto. No meu currículo, pediram o currículo completo, eu coloquei. Fui ordenado por 3 entidades judaico-messiânicas. Me falar nisso, quando vier alguém chamado rabino aqui, pergunta as credenciais dele. Isso é obrigação nossa. Porque tem gente que põe a mão na cabeça e fala assim: eu me ordeno rabino em nome de Yeshua, e sai por aí fazendo, circuncidando mulher no dedo, tirando gota de sangue. Ô, irmãos, isso tudo que não presta saiu de mim. Agora, tem coisa boa que saiu de mim, então sai perturbados, doidos, não é? Doidos, pessoas doidas, ou volta para esse judaísmo maluco, doido, ou volta para calvinismo, luterianismo, radicalismo, fanatismo. Não podemos aceitar essas pessoas. Não é acepção. Saber com quem você anda, com quem põe o seu jugo, não é verdade? Então vamos para lá. Então vocês estão vendo aqui o que está acontecendo? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, esse católico aqui, ó, eu posso dar até nome: Pedro, mulher do Pedro, está vendo? Estão vindo a Israel buscar isso aqui, ó, de Sião já estão buscando. Aqui, ó, JM, está vendo o JM aqui? Judaísmo messiânico, estão vendo o judaísmo aqui messiânico? Está aqui, ó, aqui, não deu para sair porque está em letra amarela, está vendo? Judaísmo messiânico, está ali o Klaus, está ali o Moisés, eles estão aqui, ó, judaísmo messiânico. Hoje está mais para cá e está mais para lá. Tem judeu messiânico que não é messiânico, ele é judeu, mas não é messiânico. Messiânico tem que ter um comprometimento com a Torá, ele não tem, ele vive como crente, ele vive como um gentio, então... Mas ele é judeu, sim, mas não messiânico. Essa é uma separação que nós temos que aprender a fazer. Nem todo judeu é messiânico, ele pode ser crente em Jesus, não é? Eu era um crente batista, um judeu batista. E pior que eu dei essa mancada, cheguei lá para o Rabino Schuller em Jerusalém, quando fui conhecer ele há 26 anos atrás, falei: oh, Joseph Schuller, nice to meet you. I am here, I am a Brazilian, a Baptist Jew. Ele falou: impossible. Ou você é batista ou você é judeu. Eu falei: não posso ser os dois, você falou bobagem. Ele falou: você não sabe nada, toma esse magazine chamado Teaching from Zion, vai estudar, que você não sabe nada, não quero perder meu... Porque o israelense é assim, você tem que acostumar. O americano não acostuma com o israelense e depois fala mal dele, mas eles tratam assim. Você não sabe nada, toma aqui o que eu escrevi, o dia que você lê isso aqui, você volta a Israel, eu vou te explicar. Eu fiquei com tanta raiva, eu guardei esse papel 3 anos para conhecer o Rabino Schuller, né? Que ele saiu na revista Newsweek. E aí eu guardei, um amigo de serviço mandou para mim, falou: Marcelo, você é judeu, você vai gostar, judeu crendo em Jesus, era a manchete, né? E aí eu guardei aquela folha. Aí chega em Israel, o Schuller fala isso comigo, falou assim: falou comigo, você não sabe o que fala. Eu não conhecia ele, eu guardei 3 anos por esse momento.
Aí o que eu fiz? Peguei as revistas, joguei na mala e falei assim, não quero ler. Foi a maior perda de tempo. Vou voltar a ser batista, não quero saber. Sou judeu, mas largue para lá. Eu estou em Cristo, é o que é importante. E guardei. Mas como eu era da Adonep, eu ia dar um seminário em Florianópolis, e era um fim de semana. Aí eu ia ficar 6 horas em São Paulo. Não tinha voo para conexão para Florianópolis, eu tinha que esperar 6 horas. Aí eu falei com a mulher, Rosângela, pega lá alguma coisa para ler, que são 6 horas de aeroporto. E aí a Rosângela pega o Teaching from Zion, as revistas que eu guardava há 3 anos, que eu não vou ler, não, esse rabino é um doido, um maluco, um perturbado, tratar um ser humano assim, você não sabe nada, volta para casa. Aí quando eu estou lá, lembro até hoje do primeiro título, We are Jewish, we have the Torah. Nós somos judeus e temos a Torá, o que fazemos com ela? Aí eu li aquele artigo. Quando eu li aquele artigo, foi um mel que caiu sobre mim. E eu comecei a ler aquilo, correndo. Queria ler tudo, fui lendo. E aí, às 6 horas passaram, eu continuei lendo. E quando foi do hotel em Florianópolis, eu peguei o papel do hotel, que fica naquela cabeceira, e escrevi, My dear Rabbi Joseph Shulam, I am Marcelo, tal, que estive aí 3 years ago, e tantos anos atrás, 3 anos, e agora, por favor, eu quero saber, agora eu quero voltar a Jerusalém para aprender sobre a lei, e é aí que se aprende a lei, é Jerusalém, eu quero voltar, dá-me essa chance da gente ter uma conversa, eu prometo que vou ser calmo, porque eu também chutei embora. Aí, não tinha fax, não tinha e-mail, era só carta. 30 dias depois, ele manda naquele papel Netívia, né, que é um símbolo do arco-íris, mas não é gay. E aí mandou aí aquele coisa para mim e falou, oh, my dear Marcelo, desde quando você saiu daqui, meu coração é pesado há 3 anos. Eu orava todos os dias para que você voltasse a fazer contato, porque o Espírito Santo me exortou, eu fui grosso com você, eu fui ríspido, eu fui um otário, eu fui tolo, por favor, não precisa vir, eu vou até você, and I will pay my ticket for myself, eu vou pagar os meus tickets, minha passagem aérea por mim mesmo, e aí ele veio. Mas eu era batista, e joguei ele na igreja batista, e a igreja batista achou aquele judeu com um olho só, horrível. Um olho só, e falava, nhê, 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 nhê. Ele fala muito nasal. Ele falou assim, você vai trazer esse troço aqui, Marcelo? Eu falei, mas o homem sabe para chuchu, esse homem... Aí o pastor virou para mim, Marcelo, você não quer o judaísmo na igreja, se você quer fazer algo, eu sei que você é judeu, você vai embora, eu te dou a bênção. Foi assim que eu saí da igreja batista, com a bênção do pastor. Está entendendo? E Shula chega lá, em vez de pregar sobre restauração, foi pregar sobre o Salmo 23. Então ninguém teve, todo mundo dormiu. Bom, isso é um parênteses, porque que tem que ir a Jerusalém. Mas então as pessoas estão vindo. Então não desmereça, já estou encerrando, não fique bravo com um irmãozinho. Nem se ele é católico, nem se ele for alguma coisa, mesmo se ele for adventista, calma, é seita. Assim que falam da gente, Marcelo é seita. Então qualquer coisa é seita. Por quê? Porque não pensa igual você? É? Bom, e aí vamos encerrar. Agora este gráfico aqui fecha tudo e eu vou embora em paz. Mas você tem que entender. Vamos lá, devagarzinho. Eu vou fazer a história 0 até 2017, 10 de setembro. Então, estou atualizado. De Sião, Israel saiu a lei e a graça. Não foi? Aí, para onde que foram? Foi para Roma. O que Roma faz? Roma cria, consolida a graça. Está errado? Não, está certo. Entendeu o que é importante, a cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo. Entenderam, claro, entenderam. Não estão errados, não. Eu não estou falando que tem que estar errado. Eu estou mostrando a história. Agora, nós vamos ter que fazer um caminho inverso. Porque esse aqui já saiu sem Israel. Lembra dos concílios de Éfeso antes? Já tiraram Israel da jogada. Aí o que aconteceu? Em 1967,
vem as nações à igreja histórica. Aí consolidou, nós estamos aqui hoje, não é? Nós estamos aqui hoje, né? 1997. Por que eu coloquei 97? É porque eu também sou meio perturbado, não é? Eu não sou muito normal. E eu coloquei que 97 foi o ano que eu fundei a congregação, o início da restauração, que eu assumi que eu ia morrer e larguei meu emprego por essa causa. Eu larguei meu emprego, não aposentei coisa nenhuma, eu abandonei, hoje eu sou aposentado pelo INSS, e não falo mais nada, porque vocês já sabem. E aí, o que acontece? Eu chamo de IR, início da restauração. Aí eu começo a entender e comecei a pensar, eu tenho que alcançar as nações, a igreja, eu não quero morrer sem deixar algo que possa melhorar. Aí eu tive a visão, e essa visão é do Rabino Shula, voltar para Jerusalém. A igreja não tem que ir para frente, a igreja tem que voltar onde errou e corrigir. Essa é a igreja nova, voltar. E essa palavra em hebraico é muito forte, techuvá, chuv, retorno, volta. Igreja que tem sucesso e futuro é a que volta, não é a que vai. Deixa essa turma da televisão ir para frente, eles vão afundar tudo, já estão afundando. Olha os Estados Unidos. Quantas igrejas são drive-in em motéis? Hein? Onde está eu não vou citar os nomes deles, mas dos televangelistas famosos. Acabou. Onde é que está Baton Rouge? Apagou do mapa. Então, não brinquemos com o juízo de Deus. Aí, agora as igrejas voltam. Agora, vocês estão entendendo que eu estou falando pessoas? Quem está entendendo? Quando eu falo igreja, agora é o grupo. Vocês chamam de grupo, né? Agora o grupo volta. Mas o grupo tem católico, tem presbiteriano. Não perca tempo com mudar a convenção deles. Não vão mudar. Eu acho que não vão mudar. Ah, vão chamar o bispo da Universal. Não chama não. Se ele quiser sentar aqui, como qualquer um, ele senta. Mas mudar o estatuto dele, não sei. É muito problema. Então, olha o que acontece. Agora, as pessoas do grupo, como nós, pessoas como nós, humanos, normais, diga, eu sou normal. Eu creio que eu sou normal, pela fé sou normal. Estou entendendo. E aí o que acontece? Volta para cá, recebe. Ô gente, espera aí, estou encerrando. E não quero ficar nervoso. Quando vocês chamam aqui esses grandes amigos que vieram aqui do Concílio de Jerusalém, vocês estão trazendo o quê? Um pedaço de Jerusalém, certo? Quando você traz um rabino de Jerusalém, você está trazendo um pedaço de Jerusalém. Então é como se vocês fossem lá, concorda? O que o Marcelo está a falar hoje aqui é como se vocês estivessem em Jerusalém. Agora, eu creio nessa ida fisicamente, tá? Então nós estamos orando a Deus para construir um fundo para construir um centro Seva lá em Negev. E eu vou levar o pastor Pedro. Pastor Pedro vai para o Negev. Ele é Arruda. Arruda vem de, pode ser até Yehuda, não sei, cheira meio judeu aí. Mas aí vamos levar o pastor Pedro para o Negev e fazer o Seva lá no Negev e receber as nações. Elas voltarão a Jerusalém. Gente, eu estou vendo, não é essa igreja que sobe. Por isso que eu não quis responder o grande irmão ontem lá sobre o arrebatamento, porque é muito complicado. Nós não podemos queimar esse assunto assim em um minuto, não. Mas agora, por isso que Jesus não volta amanhã, porque isso não aconteceu, isso está começando a acontecer. E os judeus, primeiro, não estão salvos e nem os gentios estão em plenitude, concorda? Então Jesus não volta. Olha Romanos 11. Depois que o gentio alcança a plenitude, na minha opinião, do enxerto, de pegar a seiva, de pegar as bênçãos, restaurar todas essas bênçãos perdidas. E depois que o judeu é salvo, pelo menos os remanescentes, que quando diz que todo Israel será salvo, não é 100%, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Nós temos que entender essas coisas, essas leis judaicas. Tem que entender o que é livre-arbítrio no judaísmo. Isso os nossos pais ensinam. Aí sim, esses 100% dos remanescentes de Sião virá o libertador. Aí ele volta, aí ele arrebata. E como o Mateus sempre falou ontem, Deus não vai arrebatar os galhos enxertados e deixar a raiz que é Israel. Deus só vê um povo, judeus e gentios em Cristo. É assim que Ele nos vê. Olha lá como Ele nos vê, não é? E agora o que acontece? A igreja volta restaurada em Jerusalém,
que ela faz? Ah, agora a igreja sobe. Mas como ela sobe? Ela sobe com o conceito de graça e lei. E agora ela vai para onde? Agora vai para as nações restaurada, a igreja restaurada. Quem entendeu o gráfico? Esse gráfico me veio de manhã cedinho, há 1 mês e meio atrás. Eu consegui, com a minha neurose de dormir pouco, de aproveitar o pouco tempo que me resta, de entender. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sou meio burro, eu entendo muito através de matemática e gráfico, me dê um gráfico que eu possa entender essas coisas. E veio na minha cabeça, como fosse cuspido, e veio esse gráfico. A igreja saindo, pegando sua graça, distanciando de Israel. Agora, em 1997 para frente, nós já estamos aqui, a igreja tem voltado às suas raízes. Agora vai para Jerusalém, e agora o que acontece? Por isso que eu quero um centro Seva, que nome vai ter, eu não sei, no Negev ou em Jerusalém. Porque de lá sai a lei. As igrejas virão. Isso está escrito nos últimos dias, isso não é milênio, isso é antes. Então a igreja vai ter que voltar. Marcelo, você veio cá falar essa bobagem? Não, não é bobagem, ore e pense. A igreja desviou e Deus deixou, está certo? Porque Deus poderia soltar uma bomba em cima de tudo e acabar com tudo e fazer de novo. Não, Ele vai deixar o homem fazer isso que nós estamos fazendo. Pedir perdão, se humilhar, reconhecer o judeu, homenagear o judeu, pôr o judeu no seu lugar. E agora a igreja volta literalmente e espiritualmente para Israel, recebe a palavra e agora vai levar às nações. E aqui sim o papel dos judeus messiânicos. Hoje eu não posso falar de Yeshua abertamente em Israel, mas aqui eu posso. Então agora eu vou contar. Eu sei que Israel vai ouvir essa palavra. Israel, estou falando para você. Estou falando, porque a gente sabe como é, né? A gente tem um sistema, Israel tem um sistema de segurança muito eficiente. O que nós falamos, eles sabem, vão acabar sabendo. Então, para você, Israel, para você que está preocupado com isso, vou falar. Nós, judeus messiânicos, vamos fazer um contingente de milhares e milhares de pessoas. Iremos para Israel e ensinaremos a palavra, e as nações virão buscar a verdade, e aí virá o fim. E nós vamos estabelecer, por isso que o judeu messiânico, aqui você pode falar de Yeshua, cresçamos aqui. Agora eu encerro dizendo, a igreja judaico-messiânica é temporal, ou seja, ela vai acabar. E eu estou orando para ela acabar rápido, porque nosso lugar é Jerusalém. Está certo? Então eu acho que agora Israel abrindo as portas, principalmente para os marrãos brasileiros, segundo o estudo da USP, da doutora Anita Novinsky, chega a calcular que somos mais de 20 milhões de descendentes judeus no Brasil. Esse povo, se realmente vai restaurar suas raízes, e Deus fala no Salmo 87, que eu sou o Deus que tem o registro dos povos. Eu é quem digo, você nasceu ali, você nasceu aqui. Deus não perdeu os seus filhos. Deus sabe, Ele pôs um DNA. Para mim, um DNA, uma íris de um olho, uma impressão digital, nada mais é do que uma marca do Eterno, porque Ele sabe quem é quem. Ele sabe se você é judeu. Muitas vezes pessoas que têm sobrenome Costa, Pereira, Oliveira, Mendes, Pinto, chegam perto de mim e falam, Marcelo, eu tremo quando falo Israel. Meu sangue ferve, parece que há algo dentro de mim, como o rabino Pedro Soto falou, há algo que queimou dentro de mim, há algo que eu sou judeu, algo me diz que eu sou judeu. E possivelmente pode ser, não sei, você tem que correr atrás. Corre atrás de mim, corre atrás do museu, escreva para Abradim, faz a sua pesquisa, nós vamos te ajudar, mas que nós vamos restaurar, nós vamos. E que nós vamos fazer essa igreja nova de novo, nós vamos. E agora, para encerrar, volta às raízes judaicas, né? E agora, um gráfico do Dr. David Stern. Mas é que ele vê bonitinho. Abraão, Isaac, Jacó, a oliveira ao longo de um gráfico, né, de um tempo. Começa lá com Abraão, 2000 anos antes de Cristo, passa por Davi, 1000 anos antes de Cristo, vem Cristo, cria um ramo que é os gentios separam de Israel, está vendo? Foi enxertado, mas separou. E agora, em 67, na opinião do Dr. David Stern,
essa árvore, esse galho perdido que é a igreja gentílica encosta na oliveira e passa a receber a seiva e começa a dar flores, começa a dar novos frutos, frutos de arrependimento. Estão entendendo? E para encerrar, está aí a nossa visão que eu recebi em 1996. Eu não entendia, não sabia sobre o símbolo judaico messiânico achado nas escavações de Israel naquela época. Eu vi os judeus, a menorá, o peixinho que é os gentios, fundido, um só, enxertado na mesma raiz, nas mesmas bênçãos. Irmão, essa visão veio há 21 anos atrás. Por isso, irmãos, vai vir gente aí para falar mal de mim. É assim. Gente, quem tem uma visão vai ter opositores. Agora eu vou lhe falar uma coisa, para encerrar. Se nós queremos a restauração do primeiro século, se prepare, haverá perseguição do primeiro século. Está certo. Eu quero os milagres. Nós já estamos tendo. Foi curado um câncer de cabeça de uma bola de uma laranja Bahia. Agora, na mulher do Rocha Jorge, que é meu braço direito. Milagre. Claro, operou, mas os médicos não entendem. Os médicos falaram, vai lá falar com o seu Deus, porque nós não explicamos. Está certo? Então tem milagres, mas se nós estamos recebendo os milagres do primeiro século, iremos receber as perseguições do primeiro século. E há inimigos que trabalharam conosco, conviveram conosco, tomaram café conosco, almoçaram conosco, e agora se opõem a nós. Ele acha que tem força, mas de cima vem a decisão. Bom, para encerrar então, primeiro século a oliveira era completa, não é? E daqui para frente, 2017, muita coisa acontecerá muito rápido, não é? Muita coisa vai acontecer muito rápido. Nós estamos deteriorando os valores morais, não é assim? As escolas tiraram a placa masculino e feminino, que agora é gênero. Quem decide na adolescência, isso é um pecado. Irmãos, a sociedade vai de mal a pior, não creia nela. Creia na palavra, não é? Então, a restauração de Israel e da igreja, porque Israel está tão perdido como a igreja. Precisa restaurar, né, o judaísmo bíblico, não o judaísmo medieval. Se aqueles dias, diz Yeshua, não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Então, quando eu estou fazendo esse plano, eu falei, Jesus não volta amanhã, depois da manhã não sei. Mas amanhã provavelmente não vai voltar, porque eu não vejo essas coisas cumpridas. E quando fizer o arrebatamento, vai ser todo mundo junto, viu, Xará? Todo mundo junto, de uma vez só. Não tem esse negócio de arrebata os galhos, lá a doutrina de Wesley, não é? Leva os galhos, os crentes são salvos pelo sangue, e judeu, raça ruim, fica para sofrer na tribulação. Isso é doutrina antissemita. Isso é doutrina antissemita. Se você tem essa teologia wesleyana, eu falei Wesley, é Wesley, Mateus? Darby, desculpa, Darby. Se você tem essa teologia de Darby, refaça, que só tem 200 anos. Vai para a Bíblia, lá tem 4.000 anos. Irmão, o crente tem que ficar mais esperto. E aí, a volta gloriosa do Messias, Yeshua HaMashiach. E eu termino com os mesmos textos que comecei. Nos últimos dias, tudo isso vai acontecer. E aí nós temos a nossa literatura, já acabou praticamente tudo, mas você pode escrever para nós, www.ensinandosião.org.br, e fazer o seu pedido da nossa loja. Tudo isso, essa matéria de hoje não tem ainda escrita, mas vou escrever e vou colocar na internet. O melhor que oferecemos é o nosso curso de teologia Ensinando Sião, que são 33 matérias, como o Rabino Mateus falou, não é? Aqui é o Russ Resnick, não é? Dr. Wayne Wilkes, são pessoas nobres, sou presidente da Federação Mundial do Judaísmo Messiânico, são pessoas que estão conosco. Isso te dá uma credibilidade com quem você anda. Finalmente, vocês aqui podem acessar www.tvsião.com, todo sábado às 10 horas, assistir o culto conosco. Se você não quiser assistir, você pode ver no YouTube, na terça-feira. Mas se você quiser ao vivo, você vai ver tudo ao vivo pela TV Sião, acessando www. Lembra vocês que não é denominacional, quer dizer, nós somos não denominacionais. O ministério ensina, eu sou uma congregação judaica, a congregação Hatzion, mas o ministério é para o corpo de Cristo, tá bom? E, finalmente, segunda parte. Mas o pastor Pedro pediu para eu encerrar. Então, essa segunda parte já está pronta. Olha aqui, já está pronta. Mas eu não vou falar, porque isso é segredo de Estado. Olha aqui.
Olha, só isso aqui vai babar. Olha aqui, ó. Por que cremos que devemos restaurar? Olha aí, olha aí. Ó, tem mais coisa ainda. Quer ver? Quais são as características da igreja do primeiro século? Eu listei 30 itens de Atos dos Apóstolos que a igreja está errando. 30. E mostro os versículos. Mostro versículo por versículo. Olha, olha lá. Tudo mostrando aonde temos que voltar. Já são 30 pontos. Vamos ver se são 30. Olha aí, ó. Como eles faziam, como o evangelho era restaurado, como pregavam em casa, como ensinavam, né? Olha aí, ó, não é? Olha aí, vamos chegar até, vamos ver se é 30, eu falei 30, mas pode ser menos. 29 e 30, pregavam o reino de Deus, ensinando as doutrinas de Yeshua com toda liberdade, sem impedimento algum. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu senti uma pontinha de provocação para um segundo convite nesse final aqui, né? Gente, nós temos o nosso café e, como eu disse, é o seguinte, nós não vamos resumir a nossa participação. Aqui acontece o microfone. Agora no café...